pessoal, esse é mais um vídeo da perícia envolvendo ciência. E na perícia envolvendo ciência, nada melhor do que o laboratório de física, aonde eu me divirto fazendo ciência. Então, espero que você goste de mais esse vídeo. Eu sou o professor Tiago Lacerda, doutor em física. Nós ficamos com a quarta parte do seminário, né, de tecnologias. Meu nome é Flávia, minha colega é a Virgínia, parceira. E aí a gente vai agora, né, vou apresentar para vocês a nossa equipe. Eu sou doutoranda pelo PG-CETIM, sou enfermeira. Minha área de interesse é o Lean Healthcare, segurança do paciente e gestão de eventos adversos, além de educação de equipes. A Virgínia é mestranda pelo CMPDI, pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão. Então, a área de pesquisa, né, o tema da Virgínia, né? Virgínia tem uma vastidão de coisas, de tarefas, né, de habilidades e competências. E a pesquisa dela é documentação pedagógica, do registro ao relatório, e a avaliação numa perspectiva inclusiva. O nosso objetivo é relacionar os conteúdos dos textos que foram referenciados, que foram colocados, né? São 3 artigos, e os artigos falam do conceito de descalculia. Então, nós vamos trazer um breve histórico, as ferramentas digitais que podem auxiliar, né, tanto a professores quanto aos alunos que apresentam a descalculia na superação das suas dificuldades. E o interessante é que, assim, os textos estão ficando, né, conforme a gente vai apresentando trabalhos, os seminários, os textos vão começando a criar forma, né? A gente está falando aqui de tecnologia, falando de aprendizado, né, utilização de tecnologias e de metodologias ativas, e aí a gente agora está mergulhando na contextualização da descalculia. Esses aqui são os 3 artigos, então, o artigo que está em vermelho, ele é o artigo principal, é um estudo de meta-análise, depois nós temos mais 2 artigos de investigação, de revisão de literatura, né, de revisão sistemática de literatura, e que o objetivo é exatamente trazer alguns dos conceitos e algumas colocações relacionadas à descalculia. Bom, no primeiro artigo ele é uma meta-análise, e ele fala sobre a eficácia das intervenções digitais para alunos com dificuldade de aprendizagem em matemática. No segundo, são ferramentas educacionais, é uma revisão sistemática de literatura, e ele fala de ferramentas educacionais gratuitas, que é bem legal isso, que ajudam, né, que podem auxiliar a esse aluno com descalculia. E o terceiro também é um estudo que fala da análise descritiva, né, do que se tem discutido sobre descalculia na área da educação. Tá? Então, nós vamos trazer conceitos, a gente vai mergulhar no processo, né, de diagnóstico, de conhecimento, e como essas tecnologias hoje podem estar sendo utilizadas para ajudar a esses alunos. Bom, primeiramente, assim, a gente trabalha com conceitos, então a gente precisa compreender exatamente do que se trata. E a primeira coisa, eu como enfermeira, eu precisava saber o que é descalculia. E descalculia é um transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo na matemática. E aí, assim, o aluno ele pode ter prejuízo no senso, sendo numérico, na memorização de fatos aritméticos, na precisão, né? E as palavras-chave principais que nós encontramos nos artigos foram descalculia. Em alguns artigos a gente tem deficiências ou dificuldades matemáticas,
ferramentas digitais e efeitos da intervenção. Então, essas foram as principais palavras-chave encontradas nesses artigos. E aí, o que a gente começou e a gente foi buscar, né, para poder entender um pouco mais, porque como eu não sou da área pedagógica e etc., a gente foi buscar mais conhecimento. A descalculia, as pessoas que possuem, elas apresentam alterações morfofuncionais, então a alteração dela é clínica, né? Ela tem uma doença realmente, principalmente no sulco interparietal do hemisfério. Geralmente o hemisfério dominante para áreas matemáticas é o hemisfério esquerdo, tá? Então, essas pessoas, essas crianças, elas apresentam realmente esse tipo de disfunção, tá? E só voltar aqui. E para entender isso, né? Então, assim, para mim, então, foi uma novidade a gente começar a entender como é que funciona isso. Então, para mim, eram como outras, às vezes, outras alterações que são mais alterações mais voltadas à cognição, à questão da do processo de ensino-aprendizagem, mas não havia pensado nessa questão, nesse relacionamento, dessa questão clínica. E aí eu comecei a me perguntar, gente, vamos tentar entender então o que é matemática? Né? Para entender como é que né? Qual é a dificuldade que essa pessoa que apresenta descalculia, por que ela tem dificuldade em matemática? Né? Por quê, né? Esse nome. Então, assim, a matemática, ela faz parte do aparelho da linguagem, né? Segundo Silveira, ele traz esse teórico que ele fala que ela faz parte do aparelho da linguagem e a sua aplicação faz dela uma linguagem propriamente dita, nos diferentes usos que ela assume. Ou seja, ela tem uma linguagem própria, né? A matemática tem uma linguagem específica e ela possui formas de interpretação. Ontem eu estava, inclusive, discutindo isso com o meu filho. Ela não possui oralidade. O texto escrito em matemática precisa ser traduzido para a linguagem natural para fazer sentido. Por isso que existe muita dificuldade, às vezes, nos próprios alunos que não têm a descalculia, porque ele precisa abstrair, ele precisa traduzir aquela frase, aquele problema, né? Ele precisa internalizar aquilo, traduzir para a linguagem própria e, às vezes, fazer associações, né? Os textos são governados por regras e estão envolvidas por uma rede de conceitos. Ele também é considerado como, né, matemático, jogo de signos. Então, o entendimento, no caso da matemática, é necessário para que haja aprendizagem. Então, se eu não consigo ler, se eu não consigo traduzir aquilo, eu não vou conseguir compreender a matemática. Então, assim, se já é difícil para algumas pessoas, você imagina para quem tem realmente uma doença, né, uma alteração clínica neurológica. Então, a descalculia, para Vinas e Silva, é a habilidade de cálculo, né? Essa habilidade, ela representa um tipo mais importante de cognição, e a escassez significativa, que foi uma coisa que nos chamou a atenção, é a escassez significativa do estudo de descalculia. Inclusive, no transcorrer da apresentação, vocês vão ver algumas coisas que a gente também encontrou. A habilidade do cálculo, ela perpassa, né, ela é multifatorial. Então, eu preciso interpretar, eu preciso ler bem, eu tenho que ter habilidades verbais, espaciais, habilidades de memória, conhecimento corporal, né? Então, eu preciso ter todas essas habilidades ativadas para que eu consiga compreender e eu consiga entender a matemática. A capacidade do cálculo, então, é frequentemente prejudicada em casos de patologia cerebral, focal e demência. E aí existe uma subdivisão entre a acalculia e a descalculia. A acalculia é a perda da capacidade de realizar a tarefa de cálculo. Então, ele é um distúrbio adquirido de capacidade computacional. E isso lembra, inclusive, o primeiro seminário. Tá? Então, ele é uma perda dessa capacidade computacional, enquanto a descalculia é um defeito no desenvolvimento de aquisição dessas habilidades numéricas. Ele vai aprender, mas ele vai aprender com certas dificuldades, né? E aí, ela também pode ser conhecida, em alguns artigos, ela também é chamada de descalculia do desenvolvimento. Então, assim, não existe uma classificação clara,
tá? Para descalculia, não existe. Então, existem vários conceitos, mas ela aceita, né? Os conceitos, eles perpassam pelas dificuldades de desenvolvimento e de apreensão do conhecimento em matemática. As deficiências, elas estão abaixo do esperado para a idade, né? Para a idade, para a inteligência, para o nível de instrução educacional. Então, isso é uma coisa que você pode, né? Que o professor pode detectar no início, porque essa deficiência vem bem abaixo do que é esperado para aquela idade. Dificuldades em habilidades informais, como numerar, resolver problemas matemáticos, habilidades aritméticas que são simples. E aí vocês depois, a Virgínia vai começar a falar para vocês a subdivisão. Foram encontrados, então, no primeiro estudo, né, que é o Varela et al., foram encontrados 81 estudos sobre tecnologias digitais, com impacto no desenvolvimento, né, no caso da matemática. E eles também falam de aplicativos que são bem-sucedidos, mas poucos programas afetam positivamente o desempenho. Ou, na verdade, é um tema que carece de uma exploração. Não foram encontradas evidências em que a abordagem lúdica, como, por exemplo, o videogame, ofereça vantagens adicionais. Nesse estudo de Varela, ele não encontrou, como foi uma revisão sistemática, ele não encontrou as evidências. E muitas das vezes é exatamente isso, carece de uma pesquisa mais ampla, de um acompanhamento mais de perto, para que você possa ter ferramentas ideais para que tragam os resultados que a gente espera. A primeira vez que foi falada a descalculia foi em 1920, né? Foi que essa palavra foi apresentada, e foi apresentada por meio de estudos de Henschens. Em 1974, as pesquisas de Ladislav Kost classificou a descalculia, então ele trouxe subtipos de acordo com a perda da habilidade para cada, né, de acordo com a deficiência em cada etapa, né, do compreensão da matemática. Então, tem crianças que têm deficiência de somar, tem crianças que têm deficiência de entender a aritmética, tem crianças que têm deficiência mais gráfica, né, mais geométrica. Então, foram sugeridos 6 subtipos. E os estudos de Butterworth eles falam também sobre numerosidade, né, que às vezes é para vir, por exemplo, você tem uma sequência numérica, né, e aí espera-se que aquele aluno, naquela idade, naquela etapa, que ele obedeça aquela sequência numérica, que ele te responda, e ele não responde, ele tem essa dificuldade, ou ele troca os números, ou até na hora dele fazer o número, de desenhar o número, ele coloca o número ao contrário. E isso não é uma coisa que pode acontecer uma vez ou outra, isso acaba sendo, né, você vai vendo nos exercícios que isso é permanente. Então, isso também é classificado como a descalculia. A numerosidade que Butterworth fala, ele é uma propriedade essencial de conjunto. Então, na verdade, o estudante relaciona, por exemplo, o número de dedos da mão esquerda e o número de toques do relógio às 5 horas, né? Então, para ter numerosidade, você precisa ter abstração. Estudar matemática em si requer abstração, né? Então, por isso que ele apresenta toda essa dificuldade. Então, a abstração da numerosidade ela é fundamental para o aprendizado do raciocínio matemático, uma vez que a aritmética é baseada em conjuntos. Então, o autor relata que Piaget argumentava que o entendimento de conceitos de número e aritmética tem como premissa habilidades cognitivas gerais. E o que a gente acabou de ver? Esse aluno, né, essa criança, ele tem exatamente essa disfunção para essas habilidades cognitivas. Especialmente inclusão de classe, inferências transitivas, importância e seriação quantitativa. Né? Então, ele tem a dificuldade de colocar a sério primeiro, segundo, quem vem na frente, quem vem atrás, sucessor e antecessor. E como a criança aplica raciocínio a interações com o meio ambiente, que é a parte do aprendizado por associação. Agora, a Virgínia vai continuar apresentando e a gente vai se intercalando. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, nesses estudos, foram classificadas a descalculia em 6 subtipos. Achei muito interessante que eu imaginava que a pessoa que tinha descalculia, ela simplesmente tinha um problema com o aprendizado de matemática, mas aí eu vi que
não é só isso. Ela pode ser classificada em 6 subtítulos, que no caso é a descalculia verbal, a practognástica, a descalculia léxica, descalculia gráfica, descalculia ideognástica e descalculia operacional. A gente vai falar delas um pouquinho mais à frente. Como identificar na escola, né? O raciocínio lógico-matemático, como a nossa colega já falou, é uma das operações de pensamento descritas por Jean Piaget. Trata-se de estabelecimento de relações lógicas entre entes. Então, assim, o pensamento em si, ele é lógico. Ele é lógico. Então, o raciocínio lógico-matemático é uma propriedade do pensamento. Então, a criança, ela já nasce com essa questão lógica do raciocínio. E o contato com a mãezinha, o contato com os parentes, o aleitamento, todas essas situações fazem com que esse cérebrozinho que está em maturação, ele avance num crescer de lógico. Por exemplo, a gente vê muito em escola a situação seguinte, quando a gente coloca um brinco que nunca colocou, a criança logo percebe. Então, assim, isso é uma coisa inata do ser humano, a comparação. Compara o que havia com o que há agora. Então, é muito bacana essa situação, é natural, é uma coisa natural. Para identificar o que a criança ainda não dá conta, se faz necessário, então, conhecer os marcos do desenvolvimento, como a colega já colocou. Vamos lá. E aí, com base nos estudos do Piaget, né, que é da epistemologia genética, a gente começa a pensar nesses estágios sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, o pré-operatório de 2 a 7, o estágio operatório concreto, que é de 7 a 12, e o estágio das operações formais a partir dos 12 anos. E Piaget, ele acreditava, e eu acredito junto com ele, que para aprender os números, para a criança chegar ao nível de conservação, né, que é da aprendizagem, ele precisa passar por alguns outros conceitos pré-numéricos, que ele, na verdade, chamava de conceitos matemáticos, mas tem leituras que dá para a gente encontra conceitos pré-numéricos antes de adquirir o conceito de número. Então, essa é uma das diferenças da descalculia para a dislexia, porque eles são situações muito próximas, a descalculia e a dislexia. Por quê? Porque a dislexia você só percebe após o período de aquisição de leitura escrita, mas a descalculia, pelo lógico-matemático ser uma coisa cotidiana do dia a dia, a gente percebe mais fácil. Então, pode ser que até na educação infantil o professor consiga perceber as dificuldades de descalculia da criança. Então, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês esses conceitos pré-numéricos. Vamos falar deles um a um? Pode passar, Flávia. Olha, a correspondência. A gente trabalha a correspondência de diversas formas, né? No nosso dia a dia. O jogo da memória é uma correspondência 1 a 1. As tampas, você abre diversos potes, coloca sobre a mesa e pede às crianças para tamparem corretamente aquele pote, botar a tampa certinha no pote. Você está trabalhando também a correspondência, né? A tampa certa para o pote, a brincadeira de colocar roupinha no varal, que além de trabalhar o movimento de pinça com o pregador, para cada peça de roupa, um pregador, a gente também está trabalhando correspondência,
E aí eu trouxe um exemplo desse livro de Tatiana Belink, que ele trabalha a matemática de diversas formas. Eu não sei se vocês conhecem essa história, é o Grande Rabanete. Conta a história que o vovô e a vovó plantaram um rabanete, mas de jeito nenhum ele saía do chão, o vovô não conseguia tirar. Aí ele foi, chamou a vovó, que foi, chamou a netinha, que foi, chamou o cachorro, que foi, chamou o gatinho, e por último chamou até o ratinho, e eles puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e conseguiram arrancar o rabanete. E no final, eu mostrei aqui a página para vocês, um pedaço para cada pessoa com um prato. Então, a gente também trabalha a questão da correspondência, além de trabalhar a questão da continuidade, né? Uma história de continuidade. Então, trabalha a noção de tempo, começo, meio e fim, né, Mônica? Eu gosto muito dessa história. E, assim, a gente também trabalha a matemática com história, né? Vamos pular a página. E a comparação é aquilo que eu havia dado o exemplo quando a gente troca um brinco, quando a gente coloca um colar, quando a gente usa um tênis que não tinha usado ainda. Eles reparam, né? Eles têm essa questão de reparar, mas a gente pode fazer comparação de diversas formas. Esse livrinho que eu trouxe para vocês é O Anão e o Gigante. Ele conta a história de momentos em que esse menino se sente gigante, quando ele está com a autoestima lá no alto, e quando ele se sente um anãozinho, quando ele está com a autoestima muito baixa. A gente trabalha as questões da educação emocional e a gente trabalha também essa comparação em equilíbrio também dos sentimentos, né? A criança precisa entender também seus sentimentos, mas aqui na matemática a gente aproveita para fazer a voz do gigante, ou a voz do anãozinho. E aí a gente vai trabalhando a questão do timbre, né? Grave, agudo. A gente trabalha quem é forte, quem é fraco, o claro e o escuro, o gordo e o magro, o alto e o baixo, o pequeno e o grande. Então, a comparação são possibilidades que a gente traz para as crianças, para elas fazerem essas relações e descobrirem. Pode passar, Flá. E aí a classificação. Professor, gente, qual é o professor que não tem tampinha dentro da sala? Eu acho que eu não conheço um que não tem a tampinha dentro da sala. A gente trabalha muito com a tampinha. A tampinha é um recurso não estruturado muito bom. Então, a classificação ela pode também ser feita por diversos atributos, pode ser feita a partir da cor, do tamanho, da forma, pode ser feita com as tampinhas, mas também pode ser feita com brinquedos, com peças de roupa, com folhas, né, que recolhe da natureza. A partir de muitas situações, a gente pode classificar em grupos com atributos marcados pelo professor ou atributos que as próprias crianças trazem, né? E aí vem a sequenciação. A sequenciação, às vezes, a gente confunde com a seriação. Mas a sequenciação é quando a gente faz uma sequência de objetos sem nenhum critério, nenhuma ordem estabelecida. Colocou as roupinhas no varal. Quem aqui coloca a roupa no varal com algum critério? Tem gente? Pode ter. Tem gente que coloca o varal do fundo, as maiores peças, o varal do meio, as médias, e o varal da frente, as menores. Já conheci, tá? Então, assim, não é mais não é sequenciação, já é seriação. Isso ela partiu de um atributo para organizar aquilo. Mas, geralmente, a gente só coloca a roupa no varal, né? Sem uma situação lógica. Então, é dispor elementos sem nenhum atributo lógico. Já a seriação, não. A seriação é quando a gente organiza elementos a partir de uma lógica, né? É uma sequência que segue uma ordem.
Pode ser do maior para o menor, pode ser do menor para o maior, pode ser do brinquedo, a gente misturar coleções, né? A gente pode botar Lego, pode botar boneca e pode botar um outro brinquedo, um carrinho. A gente pode organizar as crianças a partir daquela seriação, a gente observa se ela consegue ou não reproduzir a seriação ou se ela sozinha, ela já consegue seriar. Depois vem a inclusão, e aí eu trouxe aí o exemplo das bananas. Por quê? A inclusão nada mais é do que a noção de pertence e não pertence, né? Então, as bananas, elas pertencem ao grupo das frutas, né? O cavalo, ele pertence ao grupo dos animais. Nós pertencemos ao grupo que está fazendo a disciplina do Tiago. Então, todos nós podemos usar na prática essa noção da inclusão. Pode pular. E a conservação é uma outra prova de Piaget, que é, na verdade, a consequência final de todas as outras situações. Se a criança conseguir conservar as noções de massa, de comprimento, de superfície, de quantidade, ela já consegue entender o número, né? Então, quando o professor, lá na educação infantil, no maternal, ele quer ensinar número às crianças, ele está praticando ali, maternal 2 aninhos, ele está praticando ali quase que um crime. Porque essa criança ela ainda não tem a estruturação para compreender essa conservação. Então, o que tem aí? Tem 2 bolinhas de massinha. Ó, uma azul e uma vermelha. No primeiro cartãozinho, a gente observa que elas se parecem iguais. Então, veio o professor e amassou a vermelha. E aí ele pergunta à criança, onde tem mais? E aí a característica é a criança falar que é o azul, porque a vermelha diminuiu de volume, de massa, né? Na cabeça da criança, é a mesma massa, mas se a criança falar, nas 2, tia, você só amassou, ele já está pronto para aprender número. Ele já conserva. E aí mesmo pode acontecer com um copo de água. Quando a gente bota um pouco de água num copo, que ele é compridinho, e aí a gente passa esse mesmo conteúdo para um copo que é menor, e esse copo se enche, a gente pergunta, onde tem mais água? Por mais que o copo menor esteja cheio, a característica é ele falar que o copo maior cabe mais água. Por mais que seja o mesmo volume, os 2 copos, né? Também a questão do comprimento. Não sei se vocês já viram essa prova, mas ela trabalha especificamente com pedaço de barbante. Apresenta 2 pedaços de barbante para a criança. Um esticadinho e um todo em ondinha. E pergunta para ela, qual desses 2 é maior? Ela vai, na maioria de suas vezes, dizer que o que está esticadinho é maior. Então, assim, são situações de conservação, tem de superfície também. O de superfície, a gente pode fazer com uma placa pode ser uma folha verde, e aí a gente coloca um elemento naquela folhinha para dizer que é um carrinho que vai caminhar por ali é a garagem do carrinho, e aí a gente põe esse carrinho no canto direito da folha, abaixo da folha. E aí pede a criança para fazer também no dela. E aí, assim, se ele percebe, a gente não fala direito nem esquerdo com criança pequena. A gente fala assim, olha, põe esse carrinho na mesma posição, estaciona na mesma posição que eu estacionei, para ver se ele consegue. E parece uma coisa muito boba, gente, mas para a criança isso não é bobo. Isso é uma coisa difícil para eles. Eles têm uma certa dificuldade de fazer. E aí, passando mais à frente, vamos lá.
a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de descalculia. Por quê? São sinais de alerta dentro da sala de aula, ou dentro de casa, ou em qualquer situação. A criança apresenta dificuldade em verbalizar situações matemáticas. Se ela apresenta essa dificuldade, ela pode ser, né, que tenha, é um sinal de alerta, é uma luz amarela, para uma questão de descalculia verbal. Tia, mas ela ainda não sabe número. Ela não sabe número. Mas aí ela também pode não saber colocar um copo em cima da mesa, né? Por favor, pegue aquele pão em cima da mesa, pegue aquela bola debaixo da cama, e a criança às vezes fica perdida no comando porque tem a dificuldade do em cima e do embaixo. As crianças também podem apresentar dificuldades em comandos assim, no caso de matemáticos verbais, quando a gente fala o pulo para frente, a criança fica perdidinha, o que é para frente, o que é para trás. É um sinal de alerta, porque isso é uma coisa muito corriqueira, porque a gente caminha a marcha para frente, né? Então, o pulo para trás, e a criança ficar naquela. Um pulo para um lado, um pulo para o outro. Então, essa coisa de não entender o comando e não saber verbalizar. Outra coisa, não faz relação do conceito matemático abstrato com o conceito matemático real. Esse é o traquitognástica. Não repara não, gente, porque eu tenho dislexia. Só uma observação. E esse conceito aqui, por exemplo, a gente conta a história que a Chapeuzinho Vermelho levou na cestinha dela 6 maçãs para a vovó. E aí a gente traz a cestinha e traz as maçãs. E aí a gente vai colocar as maçãs dentro da cestinha. E aí ela já não tem essa situação de transformar o que foi contado no que é real. E aí a gente tem essa dificuldade. Não consegue ler situações matemáticas, aí a descalculia léxica. Tem relação com a dislexia também. Pode ser que essa criança também seja disléxica. Nem todo disléxico tem descalculia, nem toda pessoa que tem descalculia tem dislexia. Mas elas podem vir, né, juntas. Não consegue escrever conceitos matemáticos, que é a questão da descalculia gráfica. E apresenta dificuldade para realizar operações matemáticas mentais. Né? A ideognóstica e também as práticas, né, que é operacional. Então, aí são os sinaizinhos. E as possíveis causas, segundo Martins. Nós vimos aqui que existem diversas possibilidades de causa. Então, há diversas pesquisas que tentam trazer. Quer falar, Flávia? Não, pode continuar. Então, tá. Então, há questões genéticas como a síndrome de Turner. Não sei se é assim que fala. Turner. É um distúrbio, Turner, né? É um distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com apenas um cromossomo X. Então, é muito rara essa doença, mas pode acontecer. Síndrome do X frágil, que é uma doença genética que causa deficiência intelectual. Afeta homens e mulheres. Essa primeira é mais característico de mulher. Essa segunda, ela já é característico de homens e mulheres. A síndrome velocardiofacial, que a gente encontrou também com o nome de Jorge, é causada por um defeito no cromossomo 22 e um desenvolvimento inadequado de vários sistemas no corpo. Também é rara. Síndrome de Williams, que ela visivelmente é muito fácil da gente identificar, são aquelas pessoas que têm cara de gnomo. Tem a carinha assim,
pequena, né? Mas tem cara de gnomo ou fadinha, que apresenta também problemas de coordenação e equilíbrio e atraso psicomotor. Síndrome fetal alcoólica, que engloba uma série de defeitos inatos da criança, que ocorre quando a mãe consome álcool durante a gestação. Isso. E influências ambientais, que pode ser o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que recebeu na infância, fatores emocionais de desenvolvimento no âmbito familiar, também podem ser alguns sinais, né, dessa influência aí do ambiente. Né? Aí, voltando para os nossos artigos. Os nossos artigos. Vamos lá? Aqui a gente trouxe até, inclusive, uma das falas, né, uma das colocações do artigo que a gente achou bem interessante, né, que Campos e Manrique, ele traz os dados bibliográficos de 2009 a 2018. E aí ele fala que para alunos com descalculia, aprender essa conexão entre representação de numerosidades e as palavras e símbolos é muito difícil. Né? Então, é aquilo que você falou, né? Do carrinho, obedecer a comandos, fazer a conexão do cestinho de frutas, né? E aí, esse estudo, então, ele busca uma conceituação, mas como a gente já tinha falado, que existe escassez de trabalhos, né? E ele, em um dos trabalhos, né, que é uma revisão de literatura, em um dos trabalhos que eles consultaram, eles perceberam que, quanto à análise da percepção das professoras, foi possível apontar que a maioria possui pouco conhecimento acerca de conceitos matemáticos. Algumas professoras demonstraram equívocos quanto ao conceito da construção do número. Né? Então, assim, se ela já apresenta esse tipo de equívoco, de dificuldade, imagine para que ela possa trabalhar adequadamente ou até identificar uma criança, né, que possa já estar apresentando, né, que já apresenta os sinais de alerta. Então, e aí, Flávia, eu gostaria de fazer a pergunta aqui no grupo, né? Sim. Quem aqui conhecia esses conceitos pré-numéricos? Alguém? Não vale os psicopedagogos. Alguém? Então, isso aí Bianca levantou a mão, não vale. Tá. Olha o preconceito, hein? Então, é porque, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, são coisas muito simples, né, gente? A gente estuda Piaget no início da nossa formação. E, às vezes, fica ali lá no fundo da gaveta ou no fundo da nossa cabeça que a gente não lembra mais dele. Mas são situações muito simples e que precisam fazer parte do dia a dia da instituição e também da prática do professor, porque senão a gente vai cair sempre nessa situação das crianças serem sempre prejudicadas por não serem bem avaliadas, não tem uma avaliação. E aí, quando eu falo da documentação pedagógica como instrumento de avaliação para a inclusão, é disso que eu estou falando. Então, assim, o que o professor precisa saber do marco do desenvolvimento para que ele possa avaliar e fazer uma identificação das necessidades da turma, para que todos, típicos e atípicos, tenham um bom desenvolvimento. Né? Desculpa, Flávia, pode ir. Nada. E aí ele fala exatamente, né, que afirmam que... Fala, professor. Então, eu queria comentar duas coisas. Nunca ninguém tinha explicado Piaget de uma forma tão muito caro de entender. E eu gostaria
gostei muito da explicação da vigia. Muito. Obrigada, professor. Eu nem sabia. E se eu sabia, ia esquecido. Porque provavelmente foi explicado de uma forma complicada e a vigia explicou de uma forma muito fácil de perceber. Ela trouxe o aprendizado por associação, né, professor? Ela foi associando, né, os conceitos com Muito bom! problematização. Adorei. Muito bom, mano. De verdade. E o outro comentário é dessa questão que a Flávia botou que as professoras do ensino fundamental da primeira etapa do ensino fundamental em geral não gosta de matemática. Em geral, são mais ligadas às letras, a português. A português. Então, aí realmente tem um grande problema, uma grande questão é quem está ensinando matemática na primeira fase. Então, é algo preocupante. E isso que eu estou falando, eu não tirei da cabeça. Tem estudos que mostram que a maioria das professoras do ensino fundamental é ligado à área de português de letras. Então, essa pessoa que provavelmente sempre teve alguma aversão à matemática, ela que vai ensinar as operações básicas da matemática. Pode continuar, Fábio. Obrigado. Obrigada, professor. Desculpa se eu atrapalhei. Não, de forma alguma. A minha língua coçou. De forma alguma. Assim, é porque assim, cada vez que a gente ia lendo, iam surgindo coisas, iam surgindo resultados, aí mais que a gente ia procurando mais literatura, e a gente foi também vendo como é essa pesquisa e como as pessoas reagem, né? Quais são as respostas. Então, eu achei interessante esse estudo que ele fala disso, que a própria professora, ela já tem dificuldade, né? Ela já tem pouco conhecimento acerca de conceito matemático, e aí, quanto você vai falar, né? Quanto vai se perguntar sobre o transtorno, também apresenta falta de conhecimentos em diferentes aspectos. Desde a definição do transtorno até estratégias e ações a serem executadas. E eu me lembro quando eu fiz docência do ensino superior, e assim, quando a gente vai realmente estudar
tá em sala e tal, muitas dessas dificuldades, o primeiro passo, a primeira observação, ela é nossa, é da gente que está em sala. Né? Então, o primeiro passo, então, a gente chega a estudar, inclusive, algumas doenças comuns da infância, e um dos primeiros passos é exatamente o que a gente pode detectar. Eu tinha uma aluna que ela sofria de ausência, e a ausência nada mais é do que crise convulsiva. É de pequena monta, porque não cai no chão, não tem espasmo muscular, mas a ausência é o que ela sai exatamente daquele momento. E aí, assim, eu tinha já o cuidado de parar a aula naquele momento, esperar ela voltar, sair, né, da crise de ausência, para continuar dando aula para ela. E somente fazendo esse tipo de trabalho, essa aluna que já tinha repetido 3 vezes o primeiro ano, somente a partir desse momento é que ela começou a aprender conhecimento, principalmente em matemática. Então, ela tinha dificuldade de ler, de escrever e etc. por isso. E até a própria mãe, né, não tinha identificado, né, ninguém tinha identificado, até que ela tinha o hábito de brincar com as crianças, os coleguinhas, mas os coleguinhas já tinham reparado. E foi o que a Virgínia falou, a criança repara mesmo, os coleguinhas já tinham reparado. Que, de repente, ela jogava os objetos no chão e parava, e saía do ar. Então, assim, estar num momento que a gente pode pesquisar, que a gente pode aprender conhecimento sobre isso, é uma coisa que é importante, que traduz né, a gente pode contribuir com conhecimento e com a capacitação dessas pessoas que estão exatamente lá na ponta. Ok? E aqui a gente fala de Neto, Felizardo e Blanco, que eles pesquisaram ferramentas computacionais gratuitas que atuam em cada tipo de descalculia. Então, para cada tipo de descalculia, foram pesquisadas ferramentas computacionais. Quer apresentar, Virgínia? Quer falar? Eu quero falar principalmente porque, deixa eu só confirmar aqui, mas esses autores... não. Foi Campos e... Peraí. Manrique. O artigo de Campos e Manrique, eu fiquei muito feliz de ler, porque são estudos brasileiros, né? Sim. São estudos da Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual Paulista, né? Que também foi um texto assim, muito, muito bom de se ler. Sim. Quando eu li e vi a falta de estudo que a gente tem nesse tema, eu falei, ai meu Deus, podia ter feito isso? Podia ter pensado nessa situação? Mas tá bom. Mas o Neto, Felizardo e o Blanco, eles trouxeram uma pesquisa muito bacana, porque eles trouxeram ferramentas gratuitas que ajudam cada tipo de descalculia. Vocês se lembram que a gente falou que tem 6 tipos de descalculia? Uhum. Eles fizeram um levantamento de jogos, e aí, eu acho até... Não. Eles fizeram um levantamento de jogos e, assim, para cada tipo de descalculia, o jogo ele tem uma intervenção. Por exemplo, esse Cowboy On, ele serve para descalculia verbal e para tactognóstica. Eu vou aprender até o final da aula essa palavrinha. Tá tão pequenininho, gente. O Mason Jump, ele serve para practognóstica também. A descalculia léxica, ele colocou... Equation Adventure. Muito obrigada. E a descalculia ideognóstica também, esse. E aí ele foi trazendo assim, que jogos que fizeram sentido para esta situação, que jogos que fizeram sentido para esta. E é muito bacana o estudo deles. Eles trazem a descalculia com um conceito de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, é uma questão mesmo que pode vir por situações patológicas, né, de má formação,
mas é uma questão, um transtorno do neurodesenvolvimento com comprometimento no senso numérico, reconhecimento de números, memorização de símbolos, fatos aritméticos e no raciocínio matemático. A gente parece que está se repetindo, mas eu gostaria muito, a gente trouxe essa conceituação deles, porque é da Associação Psiquiátrica Americana, e traz o transtorno da aprendizagem matemática ou descalculia, caracterizado como um comprometimento no senso numérico e reconhecimento de números, memorização de símbolos, fatos aritméticos, raciocínio lógico. E a gente achou que, eu acho que é o conceito mais completo de todos os artigos. Esse aqui é o conceito mais completo que a gente encontrou, né? Tem vários conceitos, mas esse aqui foi o mais completo. Então, a gente quis deixar ele para agora. E aí, a gente apresenta as ferramentas, né? Eu só não vou enxergar, amiga. Então, aí tem, por exemplo, todos os jogos, né? Então, a construção do significado do número a partir de seus vários usos. O Cowboy One, ele fala das fases, né, de cada ferramenta, de cada jogo, e em que parte, né, quais são as ações, qual é a habilidade que esses jogos eles podem trabalhar, eles podem facilitar, né, o trabalho, o raciocínio. E uma outra coisa que eu também, que me chamou a atenção, sabe o que é? Porque, assim, se eu tenho um aluno, né, se a gente tem um aluno que apresenta esse tipo de dificuldade, você imagina, porque, assim, é uma fase que eles precisam se sentir acolhidos, aceitos, não é? E se a gente não tem a compreensão adequada, se a gente não consegue enxergar isso adequadamente, você desmotiva essa criança de continuar aprendendo, você desmotiva, né? Então, você identificar isso, conseguir trabalhar desta forma, você faz com que ela realmente esteja, né, possa se sentir incluída, acolhida naquela turma, naquele espaço. E eu penso muito nisso, porque se a gente não tivesse cuidado, esse aluno acaba desmotivando, né, e a própria família, né, acaba desmotivando do processo de seguir com a educação, com o ensino e etc. E aí, Flávia, eu acho que a gente já pode passar para os outros slides. Porque eu acho que vai ficar mais legal. Isso. E aí, gente, a gente tentou procurar aqueles jogos que estão lá nos artigos, mas a gente não encontrou o jogo em si, mas a gente encontrou jogos similares. Uhum. A gente colocou o endereço aqui para conseguir baixar o jogo. E aí, depois, a gente pode também disponibilizar a apresentação. Ou no Classroom, Isso. Ou lá no nosso grupo de WhatsApp, todos os links que forem necessários para a gente conseguir baixar e utilizar esses jogos, que eu acho muito bacana. Então, esse Jump Aliens, né, ele vem similar ao Martin Jump. Esse daqui é o Model Algebra Equation. Ele ajuda exatamente nos cálculos algébricos. Isso. Ele é similar ao Equation Adventure, que é, inclusive, citado no artigo. Esse é o similar também. Isso. Aqui a gente tem o Math Flashcards, que ele é similar ao Memory and Flashcards, que ele mostra, né, também de cálculos, exatamente para ativar memória e trazer a sequência computacional, né, conhecimento computacional. E é o cálculo também, é o cálculo abstrato, que são continhas simples. Sim, são continhas simples, né? É o cálculo mental, para a criança poder olhar e, opa, responde. Opa, responde. Esse aqui é o Number Race. Foi o único que eu encontrei, que nós encontramos, que é do estudo. Esse aqui, inclusive, ele é muito bem avaliado no estudo como uma ferramenta que pode ajudar em diversas fases da descalculia, né? Diversas características. E aqui, para finalizar... Vamos finalizando, o pessoal já está dormindo, vai acordar, né, gente? Está acabando.
Então, assim, vai falar? Quem faz, posso. Tá bom. Quem faz a avaliação é uma equipe multidisciplinar, né? E aí entra um neuropediatra para excluir patologias neurológicas ou para cuidar de outras questões, porque às vezes a criança ela é disléxica, ela tem descalculia, porém ela também apresenta um TDAH, né? Então, às vezes ela tem necessidade de uma medicação. O fono, para avaliar o processo fonológico e auditivo. Vocês lembram que a gente falou da descalculia lexical, né? E o desempenho do cálculo e linguagem. O psicopedagogo, olha aí, meninas, tratar de questões globais da aprendizagem, realizar adaptação de conteúdo junto à escola. E o neuropsicólogo, porque aí ele vai tratar das questões emocionais, né? Porque abate muito as pessoas, a quem tem a descalculia. É como se tivesse uma venda nos olhos, realmente. É uma situação, assim, muito difícil. Você não saber dar um troco, você não saber, ou ter que gravar que moeda que você dá para entrar no ônibus, como que você vai pagar, vai comprar alguma coisa. Então, a troca. É muito complicado, essas questões emocionais, elas mexem muito. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês acham que a pessoa com descalculia não aprende? Quem acha aí que a pessoa com descalculia não aprende? Aprende, inclusive, e aprende muito. Minha filha hoje acabou de passar na prova da Unirio. Parabéns! Parabéns! Muito bom. Gente, eu posso dizer que eu aprendo, entendeu? Eu aprendo. Então, a pessoa com descalculia, ela aprende, ela só demora mais um tempo, né? Eu, enquanto disléxica, eu demorei 6 anos para aprender a ler, né? Então, eu tive aí derrota, até encontrar uma professora. Ai, gente, é tão importante que a professora possa avaliar, né? Possa estar ali com esse olhar tão importante. A Lelê está fazendo um estudo fantástico. Meu coração, nossa, bate forte com o estudo de Lelê, porque me toca, porque a Lelê está fazendo um estudo que, para essas professoras enxergarem essas situações, né? Logo cedo, para não deixar 6 anos batendo cabeça. Mas, assim, demora, porém, aprende, tá? Pode, assim, acreditar na criança disléxica, na criança com descalculia, que elas aprendem sim. Demora mais um pouco, mas aprende. Virgínia, eu acho essa sua fala muito importante e ela deve ser repetida, entendeu? Né, constantemente, porque é aquela história da grande... que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz, juntamente com a Constituição Federal, a necessidade da gente adaptar a sociedade a essas pessoas, entendeu? E não ao contrário, né? A pessoa que se adapte à sala de aula, ao conteúdo, ela que aprenda matemática, que aprenda a ler e escrever. Não. Ela tem direito ao ensino e à saúde, num ponto de vista de saúde coletiva, né? E direito à dignidade. Então, isso, o ensino é dignidade, entendeu? E eu acho que esse seu quadro aí, eu até printei e guardei para mim, sabe? Que eu acho que ele deve ser repetido de tempos em tempos, porque a gente passou por um retrocesso muito grande, em que as diferenças elas foram novamente postas, sabe? Então, a gente tem que reafirmar a igualdade e a inclusão, entendeu? E não a diferença de forma covarde, né? Então, gostei muito da fala de vocês, da apresentação de vocês, parabéns. Obrigada. Essas aqui, gente, são as nossas referências, também a gente pode deixar disponível para o grupo. A gente vai deixar, né, todos os livros possíveis, tudo direitinho, mas foi assim, é um trabalho que mexe muito, né, mexe Mexe com a gente. Mexe, Parabéns, meninas!
muito boa a apresentação. Queria fazer uma pergunta. Vocês conseguem fazer alguma interação com a pesquisa atual de vocês? Eu consigo muito, Tiago, porque a minha pesquisa fala de documentação pedagógica e avaliação como um elemento inclusivo. Então, tem muita relação com a minha pesquisa, muita. Eu consigo, assim, fazer muitas interrelações no sentido de que o professor ele tem que ter esse olhar atento, de que essa avaliação dessa criança ela precisa ser registrada, e registrar como? Hoje nós temos o recurso do WhatsApp, que você levanta lá o microfoninho e ele vai escrevendo, então você pode ir falando aquelas características daquela criança para guardar no seu anedotário, que precisa ser um documento do professor de sala de aula, para que ele vá ali registrando todo o caminhar da criança, o que ela avançou, o que ela ainda não conseguiu, para que ela possa, o professor possa pensar em outras estratégias para alcançar aquela criança, ver que tipo de jogo, por exemplo, ele pode estar utilizando, tanto o jogo físico, com material estruturado ou não estruturado, quanto o jogo tecnológico, que também é muito bacana e atrai muito, é um motivacional muito grande para eles. Então, eu faço, sim, muita relação com o meu trabalho, com a minha pesquisa. Eu estou aprendendo, né? Então, assim, para mim, para o meu trabalho, ele também, assim, ele abre um leque de considerações que eu posso estar utilizando, que eu posso estar trabalhando, porque eu falo de equipes também, né? Eu falo, mas já estou falando com um público mais adulto. Mas isso não quer dizer que esse público também não tenha essa dificuldade. E eu tenho esse público trabalhando em UPAs, trabalhando em hospitais, né? São equipes, e eles também podem apresentar esse tipo de associação, né? Esse tipo de processo de ensino-aprendizado. Uma outra coisa que eu aproveitei, inclusive, foi para a própria vida, né? Porque são os jogos que eu estou aplicando aqui em casa. Os meus filhos não têm descalculia, mas têm dificuldades. E aí, assim, hoje quando eu vi você trabalhando com aquele FET, eu já trabalho com o meu filho mais velho, porque ele tem dificuldade com disciplinas exatas, e esse programa é um programa que, inclusive, ele tem alguns links, algumas abas preparadas exatamente para crianças, né, para adolescentes que tenham transtornos ou que tenham algum outro tipo de deficiência. Então, para mim, está sendo mais para a vida, porque eu estou aprendendo muito e está me ajudando muito, inclusive no meu dia a dia, na minha casa. Ô, Fábio, nessas equipes tem psicólogo, fono, como é? Então, as equipes, por exemplo, eu trabalho num grande hospital e provavelmente minha pesquisa vai acabar migrando para lá. Então, a nível de hospital, eu tenho sim, só que eles respondem por parecer, e eles só respondem uma vez por semana, eles trabalham uma vez por semana. Eu não tenho isso todos os dias. Nas UPAs é pior ainda, nas UPAs eu não tenho nenhum desses profissionais. Na UPA eu só tenho enfermeiro, médico e equipe administrativa. Então, se eu tiver que, por exemplo, encaminhar, se eu tiver que detectar, se eu detectar alguma coisa dessas, eu preciso encaminhar para a equipe de saúde do trabalhador, para que essa equipe possa direcionar o atendimento adequado, abordagem adequada para essa equipe. Diferentemente, por exemplo, de um grande hospital, onde eu trabalho, que eu tenho outras possibilidades. Eu tenho TO, e hoje, graças a Deus, a gente consegue trabalhar as equipes dessa forma. Então, fica muito... eu consigo ampliar o leque de opções para que a minha equipe possa ter uma abordagem com mais acolhimento também. Não só para o paciente, mas a gente é cliente também, né? Então, a gente consegue para a equipe também.
pessoal, e aí? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!